Bom dia! Hoje, 7 de janeiro de 2024, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo aqui com mais uma explanação. Aqui está, mais uma explanação de um rapaz aí que mora em Camaçari, no estado da Bahia, o grande Alain Maurício. Todos os dias aqui, gente, todos os dias trago aqui explanações. Então você que está assistindo a esse vídeo nesse momento, escreva alguma coisa aí que tenha acontecido com você, com algum parente, com algum amigo. Escreva aí bastante e mande para cá, porque seu comentário, seu ponto de vista, sua narrativa sairá aqui em vídeo. Então escreva. Se você estiver com vergonha de colocar o nome próprio, pode usar pseudônimo. O importante é que você escreva fatos, coisas que realmente aconteceram aí. Então eu vou trazer aqui mais uma explanação do grande Alain Maurício. O Alain Maurício, vamos lá, ele escreve assim: Bom dia, professor. Imagine, professor, se o senhor nascesse grudado com um irmão religioso evangélico, um ateu e um religioso fanático, chifópagos. Ia dar um pega para capar, desgraçado. Um querendo ir para a igreja todo domingo, dar o dízimo, e o outro dizendo que é tudo ilusão. Eu detesto fumaça de cigarro. Já pensou se eu tivesse nascido grudado com um irmão fumante, colocando mais de 3.000 toxinas no corpo, que é meu também, e se meu irmão siamês fosse gay, se ele fosse gay e quisesse namorar um macho, eu ia sempre estar junto, segurando a vela. Nesses casos é preferível a morte. Eu também já fiz essa pergunta para um colega religioso evangélico. Por que os animais morrem se eles não são descendentes de Adão e Eva? Por quê? E a resposta foi a mesma que o Desmascarando a Bíblia falou: porque os animais já nasceram para morrer. Já fiz outra pergunta para outros 2 colegas evangélicos em períodos diferentes. Perguntei assim: se apenas aqueles que aceitarem Jesus como seu Salvador será salvo, então como ficam aqueles que viveram antes de Jesus nascer? Um respondeu que aqueles que viveram antes de Jesus nascer, aqueles ali todos serão condenados eternamente ao fogo do inferno. E o outro respondeu que aqueles que nasceram antes de Jesus, todos serão salvos, porque Jesus é misericordioso. Fiz outra pergunta para outro evangélico sobre Gênesis, capítulo 6, versículo 6, que fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a face da terra. Como pode um Deus onisciente se arrepender? Como? E ele respondeu assim: o arrependimento divino é diferente do arrependimento humano. Você tem que entender isso. O arrependimento divino é diferente do arrependimento humano. E aí diz o Alain Maurício: diante de tantas respostas imbecis que deixam a gente impossível de contra-argumentar, eu prefiro agora ficar calado. Eis aí a bela explanação do Alain Maurício. Ele coloca aqui crianças siamesas, né? Se eu, Eustáquio, tivesse nascido grudado em outra pessoa, um irmão meu grudado em mim, e esse irmão evangélico e eu ateu, seria um tormento, não é, Alain? Seria um tormento. Seria um tormento. Esse irmão aí, grudado a mim, se fosse evangélico, queria assistir aquelas bobagens aqui ditas por pastores nas televisões aí. Só que ele não ia assistir a nada, que eu não deixaria. Então, olha, gente, crianças que nascem pregadas aí, grudadas, isso é triste.
Se eu tivesse nascido grudado aqui a um irmão meu, eu preferiria a morte. Sou igual ao Alain Maurício. Eu preferiria morrer a ficar grudado eternamente até a vida, até o final da vida, grudado a um irmão meu. Não existe coisa pior, eu imagino aí. Não existe coisa pior que isso. Quando a pessoa nasce com paralisia, ali a pessoa já vai para uma cadeira de rodas, também é uma vida horrível, né? Mas você nascer grudado a outra pessoa, isso é terrível. Você não pode dormir, você não pode... Como é que você vai ao banheiro? Coisa horrível. Você não pode caminhar, você não pode ir a um cinema. Olha, crianças chifópagas já nascem grudadas e elas não pecam. Elas não pecam. Nada a ver. O cristianismo é uma loucura. Diz que a pessoa adoece porque é pecador, que a pessoa morre porque é pecador. Não. Crianças que já nascem lá, saem do útero, crianças ali no próprio útero da mãe, muitas crianças já têm defeitos aí congênitos, defeitos físicos e mentais, já no útero da mãe. E ali, criança alguma dentro do útero peca. Quando sai do útero a criança, já sai com defeito físico. Não pecou, mas saiu doente. Doença e morte nada tem a ver com pecado. O cristianismo, a doutrina do cristianismo é loucura. Dizer que o homem morre porque é pecador, o homem adoece porque é pecador, isso é loucura. Doença e morte nada tem a ver com pecado. Tanto é que ocorre em crianças que já nascem lá com defeitos. Crianças não pecam. Crianças são seres inocentes. E já nascem ali com doenças, né? E também animais irracionais. Também animais irracionais adoecem e morrem. E não são pecadores. Então é a loucura do cristianismo atrelar doenças e morte a pecado. Loucura. É o que vamos analisar aqui. Então ele falou aí sobre siamesas, né? Crianças siamesas, um sofrimento. E aí ele falou também sobre aqui os descendentes de Adão e Eva, os animais irracionais. Também aqui sobre Jesus aí como o único Salvador, etc. Então vamos analisar isso aqui, passo a passo. Vamos lá. Agora, falando aqui em cristianismo, né? A loucura do cristianismo. Que Adão e Eva praticaram um pecado contra Deus na lenda de Gênesis, e os filhos de Adão e Eva, que são inocentes, pagando pelos pecadores Adão e Eva. Uma coisa doida, o cristianismo. E dizendo o cristianismo que a pessoa adoece por causa do pecado. A pessoa morre por causa do pecado. Olha a ignorância aí. E as crianças siamesas são crianças inocentes. Elas não pecam, são crianças inocentes. E não venha falar de pecado original herdado do que Adão e Eva, uma lenda, personagens lendários, fizeram. Você dizer que uma criança que nasce grudada a outra, duas crianças aí, sofrimento horrível até a morte, não venha me dizer que isso aí é por causa do que Adão e Eva praticaram lá no Jardim do Éden. Isso é de uma monstruosidade sem fim. É de uma irracionalidade sem fim. Você entendeu? Crianças nascem com vários defeitos físicos. Inocentes, coitadas. Isso aí acaba com o cristianismo, dizendo que doença é por causa do pecado. Morte é por causa do pecado. Crianças não pecam que saem do útero materno. Crianças não pecam. No entanto, às vezes saem já mortas. Morrem dentro do útero materno. Você sabia disso? São os chamados natimortos. Uma criança natimorta. Uma criança que já nasce morta, natimorta. São muitas crianças que nascem já mortas. Elas morrem, meu amigo, minha amiga, dentro do útero materno.
Essas crianças que morrem dentro do útero morreram, mas não pecaram, porque são crianças. São fetos, cara. Feto dentro do útero, um ser dentro do útero se chama feto. Uma criança que está para nascer, quando ela sai do útero, ela sai morta já. Muitos casos aí. E ela não pecou, viu aí? Como morte de ser humano, nada tem a ver com pecado. Porque muitas crianças nascem mortas. Morreram sem cometer pecado. Olha aí. Muitas crianças nascem com vários defeitos físicos, vários problemas mentais, já nascem cegas. E essas crianças com doenças nunca pecaram, porque dentro do útero não há como pecar. Viu aí? Como doença no ser humano nada tem a ver com pecado. Como morte no ser humano nada tem a ver com pecado. Pois crianças morrem dentro do útero e saem de lá também com muitos problemas aí de saúde. Nada a ver a morte do homem com pecado, as doenças que aparecem no homem com pecado, nada a ver, nenhuma ligação. Isso é loucura do cristianismo. E mais ainda, os animais também irracionais. O homem morre, os animais irracionais também morrem. Não pecam animais irracionais. O homem adoece, os animais irracionais também adoecem. Então, nada a ver pecado, morte, com pecado, ou doença e morte no homem, nos animais irracionais, nada a ver com pecado. Nada. Isso é ignorância do cristianismo. Eu vou aqui dar uma saidinha. Quer comer agora? Porque a Frida aqui, minha cadela, só aqui, ó, espere um pouquinho aí. Vou aqui passar aqui uma comidinha para ela aqui, ó. Né, Frida? Você quer comer, né, pai? Então vamos comer. Você não pode ficar com fome, né? Você não pode ficar com fome. Aí que é comida, ó. Eita aí. Aí, ó, comida boa. Né, pai? Vai comer, vá. Vai comer. Papai aqui está gravando, viu? Vai comer, vá. É a Frida aqui, minha cadelinha. Olha aqui a Frida, ó. A Frida é uma cadela, é uma cachorrinha. Linda aqui, ó. Ela está comendo ali, ó. Aqui, você olha aí, ó. Olha lá, comendo, ó. Aí, Frida. Aí, minha filha. Aí, comendo, ó. Aí. Aí. Pois é. Então a Frida aqui, veja a Frida. É uma cadela. Cadela peca? Não, não peca. Mas adoece. Cadela adoece. Ela já adoeceu aqui uma vez, há uns 2 anos. Aí, agora ela está vendendo saúde, mas já adoeceu aqui a minha cadela. Aí, foi feita uma cirurgia. Ela estava com o útero estragado, a Frida. Aí, o veterinário fez a cirurgia, retirou o útero dela. E agora é saúde aí, desde a operação, há uns 3 anos ou 4. Então a Frida, minha cadela, ela adoece, mas não peca. Ela vai morrer algum dia, mas ela não peca. Então pecado nada tem a ver com doença e morte. Viu aí, gente? É fácil entender isso. O cristianismo é uma loucura. As doutrinas do cristianismo são uma loucura. Quem conhece e estuda com profundidade sabe disso. Sabe disso. Não é? Sabe disso. Então aqui vamos lá. Aí veja assim, o Alain Maurício, ele disse que num certo dia aí, ó, ele perguntou a um cristão aí evangélico, ele perguntou assim, só para sacanear o cristão, né? Ele perguntou assim, meu amigo, diga uma coisa, por que os animais morrem? Veja bem, por que os animais irracionais morrem se eles não são descendentes de Adão e Eva? Se eles não são filhos de Adão e Eva, por que então eles morrem? Já que eles não pecam. Aí o evangélico disse para ele, ó, é porque os animais já nasceram para morrer.
Isso é triste, gente. Isso é triste. Isso é triste ouvir isso. Isso é triste. Aí ele perguntou assim, outra vez, para um amigo, o Alan Maurício. Ele sempre gosta de fazer perguntas aí, só para ver a resposta. Aí ele perguntou a outro evangélico assim, ó. Ele perguntou assim, veja. Ele diz assim, ó. Meu amigo, diga uma coisa. Se apenas aqueles que aceitarem a Jesus como seu salvador pessoal, apenas aqueles serão salvos, então como ficam aquelas pessoas que viveram antes de Jesus nascer? Antes de Jesus vir ao mundo, como ficam aquelas pessoas? Viu aí? Como ficam aquelas pessoas? Ou seja, bilhões de pessoas passaram pela Terra antes de aparecer aí Jesus, há 2000 anos apenas. O período da pré-história é o período mais longo da história do homem. Ali, bilhões de pessoas morreram ali em milhões de anos, os seres humanos morrendo. Bilhões morreram aí na Terra, antes de Jesus aparecer lá há 2000 anos apenas. Você entendeu? E aqueles que morreram antes de Jesus, já que Jesus é o único Salvador. Então os que morreram antes, que não conheceram aí Jesus, como é que fica isso aí? Como é que fica? Aí o cara foi e disse assim para ele, ó. Aí ele disse que um evangélico disse assim, que aqueles que morreram antes de Jesus aparecer na Terra, aqueles serão todos condenados. E o outro disse assim, o outro disse que aqueles que nasceram antes de Jesus serão todos salvos, porque Jesus é misericordioso. Gente, isso aqui é para você morrer de rir. Isso mostra a ilusão que é o cristianismo. O que prega o cristianismo? Qual é a principal propaganda do cristianismo? Qual é? Todo mundo sabe. É a propaganda do medo, do terror, o inferno. Nos 4 evangelhos que estão no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, ali temos a figura de Jesus. Relatos ali, muitos relatos lendários. Entendeu? Então Jesus só aparece nos 4 evangelhos. Depois dos 4 evangelhos, aparece o livro de Atos dos Apóstolos, que são as ações dos apóstolos após a morte de Jesus. Entendeu? Então, nos 4 evangelhos, com Jesus ali presente, colocaram na boca de Jesus o seguinte: é a principal propaganda do cristianismo. Eu sempre digo aqui, o cristianismo trabalha com terror, com medo. Ele coloca medo para que você aceite. Ele não trabalha com a inteligência. Não. Seria impossível, né? Ele trabalha com medo, o cristianismo. Ele diz assim, isso aí é atribuído a Jesus, hein? Está lá, em Marcos, por exemplo, capítulo 16, versículo 16. Jesus dizendo assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado eternamente ao fogo do inferno. Essa é a propaganda principal do cristianismo. Tanto é que quando você contraria um cristão qualquer, você diz uma coisa e o cristão não gosta, o cristão vai dizer assim, vai escrever assim, ó: você, quando morrer, vai ser queimado eternamente no fogo do inferno. Ó. Por que o cristão diz isso? Porque é a propaganda principal do cristianismo. E pastores evangélicos enganam os fiéis, dizendo que o cristianismo é uma religião de amor. E os padres católicos também, sacerdotes católicos, enganam os fiéis, dizendo que Deus é um Deus de amor. Jesus é um Deus de amor. Você entendeu? A principal propaganda do cristianismo é o que? Se você não aceitar a Jesus como seu salvador pessoal, você será queimado eternamente no fogo do inferno. Agora eu pergunto a você, ser humano, você que está assistindo ao vídeo, você teria coragem, você com seus defeitos, como eu também tenho os defeitos, a Frida está pedindo mais comida, ó. Você com seus defeitos, vou já, Frida, só um momento. Você com seus defeitos,
você que está assistindo a esse vídeo, você teria coragem de torturar eternamente no fogo, queimando assim devagarzinho um ser humano, só porque ele não crê em você? Diga-me aí, faça um exame de consciência. Você teria coragem de torturar uma pessoa? Tira o fogo aí. Você teria coragem de torturar uma pessoa eternamente? A cada dia você pegaria ali uma faca quente, encostaria na pessoa, para a pessoa sentir dor, a pessoa amarrada. Isso aí até o último dia de sua vida. Você gostaria de torturar uma pessoa? Você se sentiria bem torturando uma pessoa? Sim, você aí que está assistindo a esse vídeo. Você que é cristão, cristã. Você teria coragem de torturar um cachorrinho aqui? A Frida amarraria minha cachorrinha e com uma agulha, uma faca quente, você encostaria aqui no pelinho dela para ela sentir dor? Isso aí até ela morrer? Você faria isso? Você se sentiria feliz vendo uma pessoa sendo torturada até a morte? Não, né? Não. Pois Jesus diz isso aí. Jesus diz isso aí é colocado na boca de Jesus. Essa é a propaganda maior do cristianismo. Se você não crer em Jesus, quando morrer, será queimado eternamente no fogo do inferno. Aí eu pergunto a você, raciocine. Isso aí, quem escreveu isso aí no Novo Testamento, atribuindo a Jesus, essa pessoa é a pessoa boa? É boa uma pessoa que deseja que outra sofra eternamente apenas porque não crer? Apenas porque não crer em sua doutrina? Apenas porque não crer que a pessoa exista? Você faria isso? Eu tenho certeza de que não. Eu tenho certeza de que você é contra a tortura. Pois Jesus aí instituiu a tortura eterna para aqueles que não acreditarem nele. Isso aí é o cristianismo, gente. Se você retirar isso do cristianismo, acaba-se a religião. A prova está aí. Quando você faz um vídeo aí criticando a Bíblia de forma responsável e aparece um cristão, o cristão já vem dizendo assim, que você, quando morrer, vai ser queimado eternamente no fogo do inferno. O próprio cristão diz isso, porque isso aí é a propaganda principal do cristianismo, o terror. E aqui está o Alain Maurício aqui, dando exemplo aqui, né? E aqui ele diz também, veja aí. Ele diz assim, ó. Em Gênesis está escrito que Deus se arrependeu de ter feito o homem da face da terra. Aí ele pergunta, como é que pode um ser onisciente se arrepender? É porque a Bíblia é lotada de lendas, mitos, alegorias, hipérboles, etc. O Deus da Bíblia é um Deus criado pelos hebreus. O homem cria deuses conforme sua cultura. O homem, quando ele cria Deus, um Deus qualquer, são vários deuses. Quando o homem cria um Deus, entenda bem, quando um homem cria um Deus, ele coloca nesse Deus suas características físicas e morais. Você entendeu? Ele coloca nesse Deus suas características físicas e morais e coloca também características próprias dos deuses, que são a onisciência, a onipresença e a onipotência. Entendeu? Então, o Deus da Bíblia, ele é um Deus ciumento. Por quê ciumento? Porque o homem que o fez é ciumento. O homem transferiu o ciúme dele, o homem, para a coisa criada, o Deus. É por isso que o Deus da Bíblia é ciumento. Ele fica revoltado quando pessoas adoram outros deuses. Você entendeu? Porque o Deus da Bíblia é um Deus guerreiro. Porque o homem é guerreiro. O homem sempre está em guerra. Então, quando ele constrói um Deus, ele coloca lá
também essa característica no Deus. Você entendeu? Você está me entendendo como é fácil entender isso? Aqui está o Alain Maurício. Vamos pegar aqui. Voou aqui o papel. O Alain Maurício aqui, ó, diz assim, ó, como é que pode um Deus se arrepender? Claro, o Deus da Bíblia se arrepende, ele se arrepende de Gênesis ao Apocalipse. Ele se arrepende de Gênesis ao Apocalipse. Por quê? Porque o homem que o criou, o homem tem essa característica. O homem também se arrepende. E aí colocou no Deus se arrependendo. Então é isso, gente. Parabéns aqui, ó. O Alain Maurício, ele faz essas perguntas aos evangélicos só para gozar da cara dos evangélicos. Porque ele acreditou nisso aqui. Ele acreditou nisso aqui. Então, fiz aí todo o esboço, né? Ele falando aqui sobre crianças que nascem com problemas graves, né? Crianças chifópagas que nascem grudadas, coitada. Não cometeram crime algum. São pessoas inocentes. São seres humanos inocentes, mas já nascem com problemas físicos. Não pecaram, mas já nascem com problemas físicos. E ele colocou aqui também, e as pessoas que morreram antes de Jesus? Jesus é a única salvação. E as pessoas que morreram antes, que não conheceram Jesus, vão morrer todas? Como é que é isso? Aí um respondeu para ele, essas pessoas aí que morreram antes de Jesus, não conheceram, vão para o inferno quando morrerem. Aí já outro respondeu assim, não, porque Jesus é misericordioso, perdoa a todos. Gente, é para você morrer de rir isso aí. E Jesus, em toda a Bíblia, se arrepende. Espero aí ter sido bem claro e muito obrigado aí ao grande Alain Maurício. Valeu!